Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para a nossa segunda videoaula, falando um pouquinho sobre intervalos de classe, quando que eu utilizo intervalos de classe, o que seriam intervalos de classe, certo? Então, eu vou começar com um exemplo, né, para a gente começar a montar uma tabela também de frequências, como a gente fez na nossa primeira aula de estatística, né, nosso primeiro vídeo lá. Então, aqui eu tenho o peso de 20 pessoas, tá? Em quilos. Para facilitar, eu já coloquei em ordem crescente, do menor para o maior, mas lembrando que nem sempre ele vem assim, tá? Dessa forma. O que acontece aqui? A gente tem muitos valores, é um pouco diferente do exemplo anterior que a gente tinha lá, só uma escala de acertos de 0 a 5. Eram poucos valores, agora aqui eu tenho 20 valores, tá? Então, mesmo sendo valores repetidos, né? Eu tenho 20 valores, então fica um pouco difícil para eu montar uma tabela como aquela, né? De colocar ali esses 20 valores. Eu preciso ter uma maneira de classificar esses valores. Vou verificar quantos pesos que eu tenho de 70 a 75 quilos, de 70 a 72, de 85 a 90, enfim. Então, essa faixa de pesos que eu estou estabelecendo é o que a gente chama de intervalos de classe, tá? É para ficar mais fácil a montagem da nossa tabela, já que a gente precisa colocar muitos valores. E normalmente em estatística a gente trabalha com muitos valores, 20, 50, 100 valores. Então fica um pouco complicado a gente não colocar em intervalos, né? Seria uma tabela gigantesca e muitos cálculos também para fazer. Então, o que eu vou fazer para determinar esses intervalos, essas faixas de peso, né? Aqui do meu exemplo. Primeiro passo, você vai calcular algo chamado de amplitude total dos intervalos, que é a diferença entre o maior e o menor valor que você tem. No meu caso, 88 e 70. Então, deu 18, tá? Esse valor que eu encontrei, ele vai ser muito importante para eu determinar a quantidade de intervalos que eu quero e principalmente o tamanho de cada intervalo, tá? Então, o segundo passo, ó, definir a quantidade de intervalos maior que 3, tá? Normalmente nós utilizamos valores maiores do que 3, porque se a gente tem 20 valores, não faz muito sentido, né? Já que eu tenho muitos valores, dividir somente em 3 intervalos. Eu preciso ter um pouco mais, né? Essa quantidade de intervalos para minha tabela ficar mais bem distribuída. Então, como meu valor deu aqui 18, eu poderia escolher um número de intervalos que fosse divisível por 18. Poderia ser 6, porque 18 eu consigo dividir por 6, ou 9, né? Para ficar um número bom de intervalos, nem muito, nem pouco, eu vou escolher 6 intervalos, tá? Então, uma vez escolhido o número de intervalos, eu preciso escolher o tamanho de cada um. Então, o que eu faço? Eu divido pela quantidade de intervalos, já que eu quero 6. Então, eu faço 18 dividido por 6. Então, o tamanho de cada intervalo é 3. Aí, eu escrevi aqui para vocês, ó, como que ficariam esses intervalos. Então, no primeiro eu teria pesos de 70 a 73, tá? Esse 3 aqui serve para eu ir contando de 3 em 3. O segundo de 73 a 76, o terceiro de 76 a 79, o quarto de 79 a 82, o quinto de 82 a 85 e o sexto intervalo de 85 a 88 quilos, certo? Feito isso, determinados intervalos, eu vou colocar esses dados em uma tabela, tá? Então, eu fiz aqui, ó, peso em quilos. Veja que foram os intervalos que eu coloquei lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Só uma coisa bem importante, tá? Essa forma que eu coloco aqui, essa barrinha no começo, tá dizendo que entram pesos de 70 a 73, mas o 73 não, tá? O 73 não tá incluso aqui, ele entra no próximo. Assim como aconteceu com o 76, ó, ele entrou no próximo intervalo. Então, teoricamente, aqui no primeiro intervalo, a gente teria pesos de 70 a 72,9, tá? O 73 entra no próximo e assim por diante. A única coisa diferente que aconteceu foi no último que eu fechei, tá? Por quê? Para eu colocar nesse intervalo também pesos de 88.
senão eu teria que criar mais um intervalo. E a minha intenção era um 6, então fechei aqui, porque daí aqui eu consigo colocar pesos de 85 até 88, inclusive 88, tá? O que é essa frequência? Eu vou verificar lá na minha tabelinha de pesos inicial quantos pesos que eu tenho de 70 a 73, mas lembrando que o 73 não entra, tá? Como aqui a gente não tem número com vírgula nesse exemplo, então seria de 70 até 72, né? Incluindo 72. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, os 3 primeiros. Aí eu coloco aqui na frequência, que são 3 pesos. Depois de 73 até 76, mas o 76 não entra, tá? Então, seria até 75 no nosso caso. Então, teria aqui, ó, 1, 2, 3, né? Ó, 3, ó. Depois de 76 até 79, mas o 79 não entra, tá? Então, aqui, ó, de 76 até 79, eu tenho que olhar aqui, ó, 76, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Vai até 78 aqui, 5 pesos. De 79 até 82, mas o 82 não entra, seria até 81. No caso, eu tenho o de 80 quilos aqui, então é uma pessoa, né? Frequência 1. De 82 até 85, mas 85 não entra, vai até 84. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Aqui, ó, frequência 4. De 85 até 88. 88 pode, né? De 85 até 88. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Frequência 4. No total, tem que fechar os 20, né? Que são os 20 pesos que eu tenho. Na coluna da frequência acumulada, igual a gente fazia antes, vou repetir o primeiro valor, 3 mais 3, 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, ó. Esses dois precisam ser iguais, tá? Na coluna da frequência relativa, é essas frequências aqui que eu coloquei na segunda coluna, só que escritas na forma de porcentagem. Pode fazer a regra de 3 para cada um, tá? Então, os 20 pesos é o meu 100%, vou fazer para a frequência 3, que deu 15%, coloquei. De novo, frequência 3, 15%. Depois eu faço para 5, para 1, para 4, 4. Ou eu já vou direto para uma pessoa, lembram daquela regrinha que eu mostrei no primeiro vídeo que dava para fazer em alguns casos. Então, aqui a gente vai verificar se dá para fazer, né? Vou só utilizar se não der valor infinito. Então, 20 é 100%, 1 é x, achei 5%, deu? Então, o que você faz com esse 5%? Pega essa coluna inteira aqui e vai multiplicando por 5%. 3 vezes 5, 15%. 5 vezes 5, 25%. Aqui 5%. 4 vezes 5, 20%. Né? Aí você não precisa fazer a regra de 3 para cada um. Então, tem as duas maneiras. Soma, tua coluna tem que fechar o 100%, né? Fechou 100%. E por último, faz a acumulada dessa relativa. Lembra? Repete a primeira, 15 mais 15, 30, 30 mais 25, 55, mais 5, 60, mais 20, 80, 80 mais 20, 100. Os dois aqui iguais, fechou. Você conseguiu completar a tua tabela, né? A partir dos intervalos para cá, praticamente é a mesma tabela que a gente fez lá na tabela de frequências, certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!